Muito bem, você já está no capítulo 5 do nosso curso de batismo em novos convertidos e hoje eu vou falar sobre recursos para o crescimento. Primeiro recurso, falar com Deus. Orar. Falar com Deus é essencial. Lendo a Bíblia, Deus fala ao nosso coração. Através da oração, nós podemos falar com Deus. O crente em Jesus Cristo tem na oração uma fonte extraordinária de alimento para a sua nova vida. A princípio, parece um pouco difícil fazer uma oração ao Senhor Jesus Cristo, mas eu peço que você não desanime, que você continue e que você comece a buscar o Senhor com esse coração aberto em oração. O nosso Pai Celestial, Ele não espera de nós orações que sejam longas, orações que só falem as coisas mais corretas e belas, em todos os sentidos teológicos ou bíblicos. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo louvou muito um homem que orava assim: tem misericórdia de mim, pecador. Só isso. Este homem não sabia proferir palavras eloquentes, mas ele sabia apresentar a Deus o seu coração no espírito de humildade, de arrependimento e de contrição. Jesus nos deixou o seguinte exemplo para as nossas orações. Olha o que vai dizer o Evangelho de Mateus, capítulo 9, no versículo 13. Vai dizer assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, ele não quer que a gente simplesmente faça orações repetidas, rezas, mas ele nos deixou essa oração como modelo. Nesta oração, há uma essência da estrutura de oração que o Senhor Deus então se agrada. Se você iniciar a orar a oração que o Senhor nos ensinou, a orá-la todos os dias, pegar o texto de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13. E todos os dias você vai começar então a se experimentar na prática da oração. Depois você vai começar a orar outras palavras, suas próprias palavras, suas intimidades. Depois você vai começar a perceber, o Espírito Santo vai começar a abrir teu entendimento para outras realidades. E você então vai ter uma vida de oração que agrada ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo deixa algumas condições na palavra para que Ele responda às nossas orações e nos atenda. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 14, no verso 14, olha o que vai dizer a palavra de Deus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Primeira questão é pedi-la no nome do Senhor Jesus Cristo. O crente tem o hábito de dizer em nome de Jesus, uma força de linguagem, é porque ele acredita que o Senhor Jesus Cristo ensinou a nós pedirmos as coisas no nome dele. E geralmente dizemos: Pai, nós estamos em tua presença agora, em nome de Jesus Cristo, fazemos as nossas petições, terminamos dizendo: nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Outra questão é que o Senhor Jesus Cristo disse assim, em Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Uma outra condição é crer. Se você não crer, você não vai ter resposta da sua oração. Não ore com dúvida. Não ore descompromissadamente com a sua oração. Ore acreditando. Ore tendo fé, vendo com os olhos da fé a resposta da sua oração, crendo que Deus há de trazer à realidade
aquilo que você pediu. Fé, então. O Senhor Jesus Cristo disse: quando você orar, ore em teu Pai em secreto. Ele, ouvindo em secreto, te recompensará publicamente. Isso é fé. E mais um exemplo está em 1 João, capítulo 5, versículo 14. A palavra vai dizer assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Pode ser que muitas das suas petições não sejam segundo a vontade de Deus. É por isso que na oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso, Ele ensinou a você dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas não fala só de vontades que você nem saiba se Deus quer ou não. Mas fala de vontades que você sabe que Deus não aprova. Como pedir a morte de alguém, como fazer uma oração que amaldiçoe outra pessoa, como pedir que Deus realize um desejo do seu coração que seja pecaminoso, como pedir a Deus vingança contra seus inimigos, como pedir riquezas só para você esnobar uma pessoa. Agora veja bem, orar não é rezar. Orar é conversar com Deus, é dialogar com Deus, é um processo que flui. O Espírito Santo, ele nos inspira palavras que a gente fala, que a gente ora. Todavia, não quer dizer que você orar palavras que já estão escritas não sejam oração. A sua oração ela não pode ser mecânica, isto é, ela não pode ser da boca para fora, desligada do seu coração. Tem que haver um casamento entre as suas palavras e os seus sentimentos. Se você conseguir habitualmente fazer as orações como as orações do Senhor, que são orações pré-determinadas, ligando palavras com o coração, o Senhor Deus atenderá às suas orações, aceitará o seu sacrifício de oração, porque foi feito com o coração quebrantado. Agora, como é que a gente deve orar? Primeiro, nós devemos orar de joelhos. Sim, muitos consideram que essa é a melhor maneira de falar com Deus. Tem até canções a respeito disso. Pois é uma demonstração de humildade, uma demonstração de obediência, de adoração, inclusive de submissão, de reverência ao nosso Senhor. E assim que oraram Salomão, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. Elias, 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. Esdras, em Esdras, capítulo 9, versículo 5. Foi assim que orou Daniel, em Daniel, capítulo 6, versículo 10. E foi assim que orou Jesus, em Lucas, capítulo 22, versículo 41. A partir do verso 40, diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Essa oração foi feita de joelhos pelo próprio Senhor Jesus. Ora, se o próprio Senhor Jesus Cristo se põe de joelhos diante do Pai, quanto mais eu e você. E dentre esses exemplos, todos alcançaram a vitória. Agora, também nós oramos de pé. Nós costumamos orar de pé na igreja, na abertura dos cultos, antes da palavra ser ministrada, após a palavra ser ministrada, geralmente nós oramos de pé, salmodiamos de pé. E mesmo orando de pé, nós temos recebido grandes vitórias ali na nossa igreja. Mas não se esqueça, a melhor maneira de se buscar Deus é de joelhos. Agora, também se ora deitado. Veja bem, em 2 Reis, no capítulo 20, do verso 2 ao 3, registra a enfermidade do rei Ezequias. Ele era rei de Judá, ele estava acamado e recebeu a visita do profeta Isaías, que lhe transmitiu a palavra de Deus de que ele estava enfermo e de que ele iria morrer. Então Ezequias, deitado, a palavra diz que ele só fez virar o rosto para a parede e ali ele orou. E o Senhor ouviu a oração do rei Ezequias deitado e concedeu ainda mais 15 anos de vida. A verdade é que nós podemos orar sentado, nós podemos orar de cabeça para baixo, nós podemos orar de qualquer maneira.
Todavia, muito da nossa postura fala de nós mesmos. Se uma pessoa não pode ajoelhar-se, se ela não pode sentar-se, ela vai orar de joelho, deitada. Se alguém, diante de Deus, na hora da oração, se sente tão à vontade de orar deitado e ora verdadeiramente, que ele ore ao Senhor deitado. Há muitas pessoas que não podem ajoelhar-se. Há outras que, por hábito, se ajoelham pela manhã, se ajoelham no final do dia, mas oram o dia todo. Às vezes entram no seu quarto, fazem uma oração em pé. Vão para o banheiro, oram em pé, estão sozinhos lá. Outras vezes, no seu trabalho, oram sentados na mesa do escritório, no sofá da sua casa, na mesa antes de almoçar, oram sentados. A sua postura de oração vai depender muito da hora, do momento que você vai estar, aonde você vai estar. Isso é importante você entender. Agora veja bem, onde se deve orar? Se deve orar no templo, na igreja onde se vai. Mas também se deve orar em particular. Deve orar na sua casa, em segredo, sozinho. Também se deve orar em família, entre os amigos. Os crentes, eles devem se unir para buscar a presença de Deus, para receber as bênçãos de Deus. A nossa igreja, ela possui congregação, ela possui círculo de oração, ela possui vigília, ela possui ocasiões em que Jesus batiza com o Espírito Santo, cura enfermidades, resolve problemas dentro da igreja, em oração que é feita coletivamente. Agora, se a gente pede alguma coisa para Deus e a gente não é atendido, a gente deve perder a nossa fé, e há algumas explicações para isso. Primeira questão é que oramos muitas vezes sem acreditar naquilo que a gente está falando, sem acreditar de todo o coração. Portanto, é falta de fé nossa, não tem nada a ver com Deus. Outra questão, em segundo lugar, Deus é Ele que sabe todas as coisas e às vezes demora em responder às nossas orações. Certa vez uma senhora italiana orou muito a Deus para que Ele não deixasse o filho dela ser marinheiro. O filho não era crente e ela pensava que o rapaz estaria completamente perdido se seguisse a carreira marítima. Consequentemente, a mãe ficou tristíssima quando o seu filho se entregou à carreira militar e foi ao mar. Ela julgava que Deus não havia entendido as súplicas e as orações que ela tinha. Entretanto, na primeira viagem que o moço fez, desembarcou em Nova York e no cais do porto, alguém lhe deu uma Bíblia e ele se interessou pelo Evangelho, chegando mesmo até a se converter. Naturalmente, quando a mãe recebeu esta notícia, além de dar graças a Deus, pediu ao Senhor que perdoasse a sua impaciência. Ela não entendia que Deus conhecia o futuro. Ela não entendia que Deus conhecia o além, as coisas que estão à frente dela. Agora, em terceiro lugar, Deus às vezes nos dá uma resposta melhor, embora diferente daquilo que a gente está pedindo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade, que ele chamava de espinho na carne, e acerca dessa enfermidade, ele orou a Deus, orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que o Senhor retirasse dele aquela doença. Mas a resposta do Senhor foi a seguinte: a minha graça te basta. Ao invés de retirar a dificuldade, o Senhor Deus lhe concedeu a graça para suportar essas aflições. Mais tarde, o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, ele recebeu a graça para receber a força. Ele agradeceu então por isso lá na frente, vendo que aquilo lhe abriu um leque de N oportunidades de resistir provações. A oração constante e fervorosa é, sem dúvida, uma das chaves mais importantes para a sua vida vitoriosa. Tenha uma vida de oração.